Muito bem. Então é o seguinte, ó, como fazer, como é que eu desenvolvi essa ideia que eu vou passar para vocês? Vou usar o PowerPoint aqui como lousa, então eu vou representar nessa região aqui o, deixa eu só, vamos lá, sem preenchimento. Então aqui é o meu arquivo, minha página para a web que está sendo construída. Eu vou criar, eu vou criar uma div e não se preocupem com os espaços. É só para visualizar, tá? Isso aqui é um esboço, é um layout do que nós vamos construir, que eu vou construir lá com vocês. Vou deixar sem preenchimento também. Isso aqui é como se fosse o cabeçalho, uma div de cabeçalho de uma página, como eu mostrei para vocês no Facebook, né, em dias atrás. Para poder dar alguns detalhes a mais, eu vou colocar essa div bem grossa e dentro dessa div eu vou colocar aqui, ó, mas eu não vou ter muita preocupação com só um minutinho, peraí, deixa eu que eu colei isso. Eu não vou ter muita preocupação com a estética. Eu vou criar as divs só para mostrar para vocês qual que é a minha intenção. Né? E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu até vou pegar essas duas aqui e vou manter essas duas sem preenchimento. Nessa daqui, nessa div, ela seria destinada, colocar um texto aqui, porque ela é uma div, eu colocaria aqui uma imagem, a minha logomarca, por exemplo. Aqui eu colocaria, por exemplo, o título da minha página. E aqui na última div, que eu deixei em azul, essa daqui, é a div que me interessa. É nessa div que nós vamos colocar os recursos para, eu vou escrever aqui, depois eu ponho lá dentro. Para fazer o login, a mesma coisa que entrar, e o logout. O logout é a mesma coisa que sair. Então, de tal forma que o usuário vai poder, utilizando esse cantinho aqui da minha página, ele vai poder entrar ou vai poder sair, tá? Então, uma vez entendido isso, eu vou excluir essa retângulo externo que representa a minha página. A ideia vai ser essa área azul aqui, essa div azul, e eu vou representar os conteúdos possíveis dessa div azul aqui embaixo. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui. Existem duas situações possíveis. Agora eu vou até tirar a cor. Então, existem duas situações possíveis. Aqui, e como eu falei para vocês, né, sem grandes preocupações com a estética, pelo menos nesse momento. Eu vou criar um formulário HTML, onde o usuário vai digitar o e-mail. Então, por exemplo, eu vou ter um label aqui, e-mail. Na verdade, eu nem vou colocar o label, eu vou utilizar placeholder. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter um input do tipo e-mail, eu vou ter um input do tipo password, e vejo que apesar de estar fora de escala, o importante aqui é a gente entender. E eu vou colocar aqui, ó, um botão onde o usuário vai poder digitar, deixa eu colocar o texto aqui, ó, aqui dá. Ele vai poder digitar não, né? Clicar no botão entrar. Então, digitou o e-mail, digitou a senha, clicou no entrar. Ou nesta mesma div azul, eu vou criar, eu vou poder apresentar alguma coisa da seguinte forma. Eu vou poder digitar, por exemplo, apresentar usuário, suponha que eu tenha feito login, usuário logado. E aí eu apresento, por exemplo, o nome, e aqui, ao invés de ter o botão entrar, eu vou ter o botão sair. Só um pouquinho, que eu dei o comando, em vez de ter o botão entrar, eu vou ter o botão sair.
Então, a ideia é a seguinte, ó. A minha página HTML, minha página para a web, ela tem essa estrutura e todo um corpo aqui embaixo, tudo, e nós estamos tratando em especial desta div que está em azul. Estou deixando em azul aqui só para destacar. Neste conteúdo, dentro dessa div, nós vamos poder apresentar, nós vamos ter duas opções. Ou este conteúdo vai ser apresentado, opção número 1, ou este conteúdo vai ser apresentado, opção número 2. Então, a ideia é essa, né? Quando a página for carregada, o que tem que ser apresentado aqui no conteúdo dessa div? A opção, os elementos da opção número 1 ou os elementos da opção número 2. Então, vocês estão vendo que de cara, isso daqui está relacionado com programação. Se o usuário estiver conectado, deixa eu pegar o meu zoom aqui, para ficar mais fácil. Então, se ele estiver conectado, é isso daqui que tem que ser apresentado. Então, eu já entrei com o meu login, com o meu e-mail, com a minha senha, isso daqui vai ser apresentado. E, se o usuário não estiver conectado, é isso daqui que vai ser apresentado. Então, existem duas opções, e de cara a gente percebe que nós vamos precisar aqui usar uma estrutura de decisão if ou uma estrutura de decisão se. Se alguma coisa acontecer, esse vai ser o conteúdo a ser apresentado, caso contrário, esse vai ser o conteúdo apresentado, tá? Agora, toda a estrutura de decisão if, deixa eu tentar arrastar para cá, toda a estrutura de decisão if, ela funciona a partir do que nós chamamos, deixa eu só pegar aqui, do que nós chamamos condição. Condição é a comparação entre dois valores, né, utilizando variáveis, os operadores de comparação, igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Então, se alguma coisa acontecer, apresente esse. Caso contrário, apresente esse. O que vai ser essa condição aqui? É uma variável global, então a variável, todas as variáveis globais, a gente já aprendeu que elas vão se chamar, eu vou ter que startar a sessão, né? E a variável global, ela vai se chamar deixa eu ir com calma aqui, porque eu vou criar uma variável global chamada usuário. Vamos chamar simplesmente de usuário. Essa variável global usuário, ela vai poder ter valores, ela vai poder ter o conteúdo vazio, ou ela vai poder ter o conteúdo com o nome do usuário. Então, simulando, eu entrei na minha página, o usuário está logado? Não. Então, eu vou ter que fazer um teste utilizando isso daqui. Estou primeiro exemplificando o conceito todo. Antes da gente fazer qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender o processo. Então, eu entrei na minha página. Existe algum usuário logado? Não. Então, esse bloco aqui, esse vai ser o conteúdo dessa div azul aqui em cima. Tá. O que vai acontecer, então? Eu vou poder preencher o meu e-mail, a minha senha, vou clicar no botão entrar. Vai ser feito o teste, se tudo der certo, eu vou recarregar, é aí que vem o legal da página, quer dizer, eu vou recarregar a própria página. Então, como é que vai ser feito isso? Por meio do action, apontando para o próprio arquivo. O action vai apontar para index.php, para ele mesmo. Quando eu recarregar a página, eu já venho logado. Então, aí faz novamente o teste. Se o usuário estiver logado, ele está logado? Sim, ele está logado. É isso aqui que vai ser apresentado. Então, por meio do clique nos dois botões, entrar e sair, nós vamos alterar o que vai ser apresentado aqui nessa div, que nós vamos chamar de div logar, div login logout e assim por diante, tá? A ideia é essa. Então, a nossa página, eu não vou ter muita, como eu falei, sem muita preocupação com a estética, fazer ela bem simples, mas eu vou fazer assim.
uma div externa. Dentro dessa div externa, eu vou colocar 3 divs, uma destinada ao logotipo, a outra destinada ao título da página e uma terceira div que vai ter todo esse tratamento aqui. O objetivo da aula de hoje é fazer todo esse tratamento sem, ao clicar no botão do formulário, ir para outro arquivo PHP, fazer o processamento e voltar. É obrigatório fazer isso? Não. Como eu comecei a aula, né? Em programação, não existe obrigatoriedade de um caminho normalmente. Existem várias situações, mas eu estou apresentando para vocês aqui uma forma da gente trabalhar com isso daqui, com essa situação. Tá? Então, para poder dar o start, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta inicial. Que aí eu vou iniciar o meu projeto e vou começar a construção dessa ideia desenvolvida aqui. Tem alguma dúvida inicial aqui? Alguém tem alguma pergunta? Nadir? Pois não. Pode falar, Ricardo. Não vai ter a opção de se cadastrar? Não, nós não temos nem banco de dados ainda. Então a gente não vai consultar um banco de dados para saber se ele está logado, se os e-mail e senha estão certos ou não estão. Nós estamos nos preparando. Então é óbvio que uma aplicação que está conectada com o banco de dados vai ter as opções de inserir, de poder alterar a senha, se esquecer a senha, vai ter tudo isso aí. Tá? O nosso foco agora é só essa parte do tratamento das variáveis de exceção. Vamos com calma. Fala, Lucas. Ô, professor, eu queria saber se podia usar Navibar no programa. Pode usar Navibar sem problema nenhum. Só estou fazendo de maneira. Qual que é o foco? É o tratamento, é a parte da programação, não é a estética. Tá? Por isso que eu falei, eu não vou dar ênfase. Pode usar Navibar, pode construir a página inteira, não tem problema nenhum. Só vou mostrar para vocês, porque nós precisamos incrementar, vai começar agora a parte de programação propriamente dita, né? Nós estamos quase chegando na integração com o banco de dados. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem que não está na aula, só para... Oxa, hoje está cheio, há 30 alunos. Que joia, muito bom. Então vamos lá, vamos começar com essa história toda aqui, ó. Eu já startei o meu Apache. Vamos iniciar aqui o NetBeans. Eu vou mostrar para vocês que eu já fiz antes, como é que eu já fiz o projeto antes. Só que eu vou fazer de maneira bem simples, eu vou fazer do zero com vocês agora. Então, ele está rodando assim, ó. Deixa eu rodar aqui no navegador. Vagnão. Oi! Só um minutinho, eu só entrei rapidinho aí, porque eu convidei o aluno novo aí para a aula de vocês, o Fabrício, tá? Já tá bom. Beleza, abraço. Tá joia. Bem-vindo, Fabrício. Fabrício Pacífico. Não é de briga. Tudo bom, Fabrício? Bom, o Fabrício não deve ter microfone, ou está se ajeitando ali. Então, vamos lá, ó. Eu peguei e fiz... Olha lá, o que eu mostrei para vocês? 3 divs, ó. Então, eu tenho aqui uma div, aqui no meio, aqui eu tenho uma baita de uma div grandona, aqui eu tenho uma div interna que tem o logotipo, aqui eu tenho uma segunda div, e aqui eu tenho uma terceira div. Semelhante ao esquema que eu representei. Aí a pergunta do Lucas, pode usar Navibar? Pode usar Navibar. Você só vai ter que fazer o tratamento, você vai ter que embutir, vocês vão ver agora, na construção do HTML, vocês vão ter que embutir códigos PHP. Tá? Então veja o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu clicar em entrar, ele deu dados inválidos, quer dizer que já está sendo feito um teste, e o e-mail e a senha que estão sendo informados aqui não estão corretos. Né? Então, se eu entrar com o que eu coloquei no programa, então wagner@hotmail.com e colocar a senha correta, ele vai me dar, utilizando um alert JavaScript, bem-vindo, e o que ele está apresentando aqui? Usuário logado, Wagner, sair. Quando eu clicar, imagina que aqui embaixo tem todo o conteúdo da página. Se eu clicar em sair, eu deixei uma mensagem, o usuário saiu e ele volta para cá.
E aí, se eu tentar de novo, dados inválidos, ele não vai logar. Dados inválidos. Então, a ideia é essa daqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, o Cristiano está conversando com o Fabrício. Tranquilo, tá? Então, essa é a ideia do que vai acontecer. Então, imagine que toda a página aqui está construída, com layout correto, tudo. Nós estamos tratando só desse pedacinho aqui. Só que esse pedacinho, ele vai impactar no funcionamento de toda a página, de uma maneira simples. Vejam bem, o que nós estamos fazendo aqui não é a solução definitiva para um processo de login. Isso aqui é só um start, é uma pincelada de uma possibilidade de como fazer isso. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um novo projeto, espera aí só um pouquinho que não é um novo arquivo, eu vou criar um novo projeto PHP, vou criar eu vou só selecionar já uma pasta, então, login, eu vou colocar assim, ó, login, underline, logout. Vai ser o nome da minha pasta. Então, ele vai ser criado dentro da pasta login e logout, só de exemplo. E o nome do meu projeto vai ser login logout também. Não tem problema. Finalizar. Tá. Não foi criado nada. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Eu deixei o outro projeto aqui aberto. Eu vou começar fazendo o seguinte. Vamos criar o nosso arquivo index.php. Dentro da pasta, login, logout, o index.php. O index já veio com algumas coisas, né? Login. No title. Olha, eu vou precisar de código PHP, mas por enquanto eu vou tirar. Minha página está vazia. Se nós vamos escolher aqui, vamos rodar isso aqui no Firefox agora. Aquela hora eu estava rodando no Chrome. Vamos rodar no Firefox. Vai estar vazia. O corpo da página vai estar vazio, ele vai ter que estar login e logout, lá no title, no título da aba, tranquilo. Vamos começar fazendo o seguinte, ó. Só para a gente relembrar um pouquinho. Eu vou criar uma div externa, que é essa daqui, que está mais grossa, e vou dar um nome para ela, por exemplo, de div cabeçalho, né? Então, vamos lá. Vou criar uma div, e se eu vou dar um nome para ela, vai ter que ser um ID. Essa div vai se chamar div cabeçalho. Tá lá. Dentro da div cabeçalho, nós vamos criar 3 divs. Uma que eu vou chamar de div logo, div título e vou chamar de div acesso, para ficar mais fácil aqui, tá? Então, dentro da div cabeçalho, uma div cujo ID vai ser... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar e colar isso daqui, porque eu vou usar 3 vezes, ó. Então, uma div chamada logo, uma div título e uma div acesso. Minhas 3 divs. Uma div chamada título e uma terceira div chamada div acesso. Legal. Na div logo, dentro dela, eu vou colocar uma imagem, só para não ficar vazio de tudo. E como eu já tinha feito isso antes, eu vou pegar a mesma imagem, que é um logotipo que eu tenho, com o meu nome, e vou colocar aqui dentro. Então, deixa eu só ir lá buscar htdocs, projetos teams, do segundo vence, pw2, deixa eu ver qual foi o que eu fiz, foi aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu arquivo, que se chama logo.png, e vou jogar aqui dentro. Eu nem vou ficar criando pasta img, pasta CSS, vou bem tranquilo aqui, tá? Então, uma div, um img, src, o nome, o arquivo já está aqui, logo.png,
nós formos lá e atualizarmos, olha lá, já apareceu o meu logo aqui. Então, o que está acontecendo? É que eu não estou vendo. Já existe uma div externa, essa div externa se chama cabeçalho. Dentro dessa div externa já existe uma div chamada logo, uma div chamada título e uma div chamada acesso. A ideia é essa daqui. No entanto, vamos só fazer o seguinte, vamos criar um CSS aqui. Então, dentro de arquivos de código-fonte, novo, eu vou criar aqui, ó, outros arquivos, outro, e aqui tem folha de estilo em cascata. E ele pergunta que nome que você quer dar. Eu vou chamar esse arquivo de estilo. E perceba que ele já vai criar na mesma pasta, porque eu não selecionei o outro, né? Por exemplo, eu poderia ter a pasta CSS, a pasta estilo.css. Tá lá. Então, o arquivo estilo.css já foi criado, mas ele tem que ser linkado, né? Então, como é que a gente linka o arquivo, ó, o código todo que a gente vai fazer? Parece que é muita coisa, mas não é. É isso daqui e depois um pedacinho aqui, ó, para poder fazer tudo. Mas vamos prestar atenção aqui só por enquanto, ó. Como é que a gente faz para linkar o arquivo CSS ao nosso arquivo? Então, tem que incluir lá no head, né, a tag link, rel igual, stylesheet, folha de estilos, href estilo.css, que é o nome do arquivo que eu coloquei aqui. Lá no meu estilo CSS, um seletor universal. Vou desligar minha câmera para a gente ganhar performance na internet, tá? Agora que eu notei que ela está ligada. Então, peraí, deixa eu voltar aqui no Teams. Só desligar minha câmera. Bom, aí a gente ganha velocidade na internet. Então, vamos lá. Um seletor universal, se eu quiser colocar alguma coisa, e eu vou fazer o seguinte, ó. Só que eu não vou colocar no servidor, não. Vou dizer que toda div, ela vai ter o seguinte, ela vai ter uma border. E olha que legal, o HTML, o NetBeans, ele ajuda a gente a construir, semelhante ao que o Notepad++ faz, o VS Code faz, uma border, vamos colocar uma cor na borda, e vamos colocar o nome da cor direto, só para a gente ver, tá? A borda sendo a borda da div. Border, a espessura da borda da div vai ter um px e um border style, e a gente tem que definir, ela vai ser uma borda sólida. Então, quando nós fizermos isso, as bordas das divs que nós criamos, elas vão ter 1 pixel de espessura, elas serão sólidas e pretas. Estou fazendo isso só para a gente poder visualizar, que elas estão assim, ó. Aí vocês vão bater o olho e vão falar assim, mas eu não estou entendendo, foram criadas 4 divs e só uma está sendo apresentada? Não, não é bem isso. O que acontece é o seguinte, por padrão, quando nós criamos divs, elas são colocadas uma embaixo da outra, quer ver? Vai ficar mais fácil aqui, ó. Aqui será o título. Opa. É o título, e lá na div acesso, aqui serão, ou melhor, serão os formulários. Porque nós vamos ter 2 formulários, lembra? Nós vamos ter um formulário que tem 2 inputs, um do tipo e-mail e um do tipo password, e o botão entrar. Esse formulário vai ter o action, o próprio index.php. E um outro formulário que não vai ter nenhum input, nada, ele só vai ter o botão, mas ele vai ter o action, que vai apontar para o próprio index.php. Então, nessa terceira área aqui, nessa terceira div, então eu tenho a div cabeçalho, dentro dela a div logo, a div título e a div acesso. Agora, por padrão, quando nós criamos as divs, veja, elas são colocadas uma embaixo da outra. Existe uma propriedade chamada display, que ela tem por padrão, se eu não me engano, o valor relative, e ela apresenta as divs uma embaixo da outra. Como é que nós vamos fazer para colocar as divs uma dentro da outra? Então, essa externa, que eu vou mudar a cor agora para vermelho só para sinalizar,
Essa daqui é a div cabeçalho. Ela tem que receber uma propriedade chamada display, e para que o seu conteúdo tenha divs apresentadas lado a lado, o display vai ser flex. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Dentro da minha div, eu tenho uma div em especial chamada div cabeçalho, e ela vai ter uma propriedade específica para ela. A propriedade display vai ser flex. Quando nós colocarmos isso daqui e atualizarmos a página, a gente vai ver que vai ficar fácil perceber que nós vamos ter 3 divs dentro de uma div externa. Olha lá, ó. Agora ficou melhor. Só não dá para ver. Se eu colocar aqui margens, então vamos lá, só um pouquinho no HTML, até estamos aproveitando e fazendo uma revisãozinha, né? Propriedade margem. Quando a gente for colocar numa div a propriedade margem, existem 4 propriedades. A top, left, ou melhor dizendo, top, acima, right, direita, left, bottom, abaixo, e left, esquerda. Então a gente pode definir cada uma delas individualmente, desse jeito. Por exemplo, 10 pixels, eu vou colocar 10 pixels para todas, tá? Uma margem à direita, right, de 10 pixels, só para servir como exemplo. Uma margem abaixo, então é a margem bottom de 10 pixels, e uma margem à direita é a margem left de 10 pixels. Quando nós colocarmos isso, se a gente atualizar aqui, já vai ficar mais fácil perceber. Deixa eu só ver que eu errei alguma coisa aqui, que elas não tiveram o efeito que eu queria que tivesse. As margens, tal, alguma coisa que eu fiz que não deu. Ah, tá, salvar, né? Vamos ver agora. Ah lá, agora ficou bem claro, ó. A imagem que eu tinha me proposto a fazer, olha aqui no PowerPoint. Então, essa div externa é a div cabeçalho, dentro dela 3 divs, logo, título da página e que nós vamos chamar aqui de div acesso. Então, criei, sem preocupação com tamanho, sem preocupação com a estética, porque o que a gente quer é uma ênfase na programação. Muito bem. Então, vou voltar para cá. E eu vou começar a construir, aqui serão os formulários. Então eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou construir o formulário que seria esse daqui, ó, que será esse daqui, ó. Então, dentro dessa div, que se chama acesso, um form que vai ter 2 inputs, 3 inputs, um input do tipo e-mail, um input do tipo password e um input do tipo submit. Então vamos lá. Dentro dessa div acesso, nós vamos ter um form, vou dar um name para ele, eu vou chamar de form login, porque ele vai ser usado para entrar, ou form entrar, poderia ser, né? Aqui que é o X da questão, o action é o próprio arquivo, e como vai ter senha, o ideal é que o método fosse o método post. Mas para a gente ver como é que está funcionando e para eu explicar algumas coisas para vocês, eu vou usar o método get. Mas ainda no final da aula, nós vamos transformar esse get aqui em post. Todos os gets em post. O que vai ter dentro desse form? Nós vamos pôr um input do tipo e-mail, para o usuário poder digitar o e-mail dele. Nós, obrigatoriamente, vamos ter que colocar um name, e eu vou chamar de campo e-mail, tudo em lowercase. Vou colocar uma propriedade size aqui, que é o tamanho físico do campo, só para a gente ter uma área de digitação maiorzinha. E vou colocar um placeholder. Placeholder é o texto que é apresentado no conteúdo, no interior do input, até que a gente comece a digitar alguma coisa. Vamos ver como é que está ficando isso daqui. Então, ele está desse jeito aqui, ó, o e-mail.
Depois eu vou vamos tirar as bordas já, para a gente não ficar... Tirar a borda é super simples, ó. Vai lá no CSS e coloca aqui 0 pixels de espessura. E aí a gente já tem, olha lá, já tem o e-mail. Esse texto e-mail aqui é o placeholder, que na hora que eu começar a digitar ele desaparece. Então esse é o placeholder. Bom, seguindo aqui, eu vou colocar um segundo input, tipo password. Poderia até fazer o seguinte, para eu ver a senha que está sendo digitada, eu vou colocar como texto, porque aí eu vejo o que eu estou digitando, para ver se está dando certo a minha lógica de programação. Não posso me esquecer de depois voltar aqui e colocar como... Se bem que ele vai ser enviado pelo método get, né? Mas tudo bem, só para a gente ver. Depois a gente altera para password, vai ser o campo senha. Nós vamos dar um size para ele de 50 também. O 50 é esse tamanho aqui que está em vermelho, e ele está em vermelho porque o formato do e-mail não está correto. Ah lá, HTML5 faz isso automaticamente. Então 50 é essa largura, é a propriedade size, e um placeholder chamado senha. E por fim, um input do tipo submit, que é o botão que vai enviar os dados para processamento, e aqui que é o X da questão, né? Para onde que ele vai enviar? Para o próprio arquivo. Então, ele vai enviar para ele mesmo, ele volta para cá, só que ele volta com parâmetros, com valores que podem estar destacados na URL ou não. Esse aqui é o X da questão. E aí, o nome do botão, o name vai ser botão entrar, e o value, que é o nome que eu quero escrito no botão, é entrar. Tem algo igual aqui. Igual. Vamos ver isso daqui funcionar? Atualizei. Olha lá. Ah, tá. Falta colocar uns BRzinhos aqui. Poderia alterar isso com CSS, mas eu vou alterar aqui com 2 BRzinhos, só para mudar de linha. Tá salvo. Volto lá. Então tá aqui, ó. Name, desculpe, e-mail, senha e o entrar. Então vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora presta atenção, é aqui que a gente vai começar toda a lógica de programação. Porque até então, ó, só tem HTML, não tem nada de PHP. E a gente vai ter que colocar um código PHP aqui, de tal forma que ou este formulário que já foi construído vai ser apresentado, ou este formulário que nós vamos construir ainda vai ser apresentado. Então, para que esse if seja executado, verificar se o e-mail e a senha são iguais aos valores esperados. Se forem, apresenta isso, caso contrário, apresenta isso. Então, a gente vai ter que fazer programação, e a programação tem que ser feita em PHP. Então, vamos voltar aqui. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Até aqui é a URL no nosso servidor local do arquivo. Quando nós clicarmos em entrar, vai ser chamado o próprio arquivo index.php. Só que aqui na frente vai ser colocado um ponto de interrogação e 3 valores serão passados. Quais são os 3 valores? Campo e-mail igual ao conteúdo digitado, campo senha igual ao conteúdo digitado e botão entrar igual a entrar. Aqui é que nós vamos ter que prestar bastante atenção. Vamos fazer acontecer lá. Ó. Atualizei e é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, bastante atenção. Então eu vou até dar um copiar aqui e vou trazer para cá e vou colocar como comentário HTML. Né? Comentário HTML é o sinal de menor. Olha lá, já é comentário.
hífen. Então, o que tiver aqui dentro é comentário. Ele vai ignorar. Olha lá, ó. Index. Então, foi chamado o arquivo index.php, passando por parâmetros campo e-mail, que é o e-mail digitado, e campo senha, que é a senha digitada, e botão entrar, que vale entrar. Então, esses 3 valores estão sendo recebidos. O que eu tenho que fazer? A página vai ser carregada, portanto, ela vem lá do topo e começa a carregar novamente. Ela vem executando assim. O HTML, ele funciona dessa forma. Ele vem executando como se fosse um script. Instrução a instrução. Então, como eu estava no formulário, cliquei no botão entrar, a página vai ser recarregada e ela começa sendo construída novamente. É que é tão depressa que a gente nem percebe. Olha lá, que a gente não percebe, mas ela está sendo construída. Lá no topo, o que nós vamos fazer? Antes mesmo de começar o HTML, nós vamos começar um código PHP. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. O código PHP pode vir em qualquer parte do programa, inclusive em mais de um pedaço. Por exemplo, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Neste arquivo index aqui, ó. Perceba que tem um código, não se preocupa com o conteúdo. Perceba que tem um código PHP e aqui embaixo vai ter outro código PHP. Não tem importância. Tem importância, isso daqui funciona normalmente. Então vamos lá. No código PHP que a gente tem aqui, nós vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o que nós combinamos? Que nós teríamos uma variável de seção chamada usuário, então é uma variável global, e essa variável, se ela estiver vazia, não tem ninguém logado. E se ela estiver com conteúdo, vai ser o nome do usuário que está logado. Então, a primeira coisa a ser feita é iniciar a sessão. Então, session start, iniciei a sessão. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó. Por isso que a gente tem que entender. Se eu preenchi o formulário com e-mail, senha e cliquei no botão enviar, esses valores aqui foram recebidos. Então, eu vou fazer um teste, ó. Se existir o que foi enviado por enquanto pelo método get, que se chama botão entrar, eu vou verificar, significa que o usuário tentou digitar, ou melhor, ele digitou o e-mail e a senha e clicou no botão entrar. Então, eu vou verificar se esses 2 dados aqui, se eles estão corretos. Se o e-mail é igual a um determinado valor, só que aqui nós não vamos pesquisar no banco de dados, nós vamos fazer um teste só em nível de programação e a senha também. Então, como fazer isso daqui? Ó? Como é que a gente faz para testar se alguma coisa existe? É a função iSet. Então, se iSet, quem que eu quero ver se está chegando aqui? O que foi enviado pelo método get, que se chama botão entrar. Então, lógica de programação. Se, quando a página é carregada, existe alguma coisa sendo enviada pelo método get, que se chama botão entrar, o que está acontecendo? O usuário já preencheu, clicou no botão entrar e a página está sendo carregada. Então, esse conjunto de dados está vindo entre eles o botão entrar que vale entrar. Então, se existe o que foi enviado pelo método get, que se chama botão entrar, significa que o usuário está tentando fazer login. E aí, qual que é o teste que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um if, e esse if vai ter que atender 2 coisas. Vou escrever aqui, depois eu altero por código. O e-mail tem que estar correto. E, ao mesmo tempo, então, como é que é o E? 2 E's comercial, a senha tem que estar correta. Se o e-mail estiver correto e as senhas estiverem corretas, eu vou dar uma mensagem, usuário entrou. Se não, eu vou dar a mensagem, dados incorretos. Então, a lógica de programação a ser implementada é essa daqui. Ó. Vamos colocar como comentário
para isso não atrapalhar a linha de raciocínio da gente. Depois, a gente pode até apagar esse comentário aqui. Então, como é que nós vamos escrever? Se o e-mail estiver correto e a senha estiver correta, como é que a gente faz isso? Então, vai ser dentro desse if aqui, nós vamos criar um outro if, né? E vou ter uma condição e outra condição. Já vou deixar tudo preparado. Então, como é que é a condição? Bom, antes de mais nada, né? Uma variável e-mail recebe, vai armazenar o que foi enviado pelo método get, que se chama campo e-mail. Uma variável senha vai armazenar o que foi enviado pelo método get, que se chama campo senha. Então, e-mail e senha que foram recebidos pelo método get, juntamente com o botão entrar, eles já estão armazenados em variáveis. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó. Se o conteúdo da variável e-mail for igual, então igual é igual. Se for só assim, é atribuição. 2 iguais, igual. A, Wagner, @hotmail.com. E a senha, então, a variável senha for igual a 123, se essas duas condições ao mesmo tempo acontecerem, eu quero dar uma mensagem, o usuário entrou, em JavaScript. Então, como é que a gente faz isso daqui? Eu vou ecoar alguma coisa, e o que eu colocar aqui dentro é como se fosse HTML. Então, como é que a gente coloca uma mensagem? Um script. Agora nós estamos misturando tudo, hein? HTML com CSS, com JavaScript, com PHP. Lembra que eu falava para vocês, vai chegar um momento, né, que tudo vai ser utilizado. Então, o usuário entrou, por exemplo. Uma mensagem JavaScript. E aí, o que eu tenho que fazer? A variável de sessão que nós combinamos, que vai se chamar usuário, ela vai receber o nome do usuário. Como eu estou fazendo tudo isso aqui via código, não estou procurando no banco, ela vai se chamar Wagner. E se o e-mail ou a senha estiverem errados, o que a gente faz? Os dados incorretos. E aí, eu pego a minha variável de sessão e vou atribuir para ela o valor vazio. Aqui, ó. Então, se o usuário entrou, a variável de sessão usuário armazena Wagner. Claro que quando tiver banco de dados, ele vai verificar se a senha digitada pertence a algum usuário, se o e-mail digitado pertence a algum, e vai pegar o nome do usuário certo, lá no banco de dados. Por enquanto, não tem nada. Então, não tem banco de dados na jogada. Se os dados digitados forem corretos, mensagem JavaScript. O usuário entrou. É o alert, né? Tá faltando aqui, senão vai dar problema. Então, é um alert. O usuário entrou. Caso contrário, um alert, dados incorretos. Dados incorretos. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Mas ainda, nós não mexemos em nada aqui embaixo. Esse formulário sempre vai ser apresentado. Então, nós acertamos aqui a lógica de programação. A gente simplesmente vai visualizar se eu acertei o e-mail e acertei a senha. Vamos ver se tudo isso vai funcionar. Vou clicar no atualizar para carregar. Olha, ele já deu dados incorretos aqui. Por que ele está dando dados incorretos? Porque ele está carregando tudo isso, ó. Ele já está fazendo o teste. Então, carreguei a página, ele não faz nada. Então, eu vou entrar com o e-mail wagner@hotmail.com e vou entrar com a senha 112233
Olha lá, dados incorretos. O que deu errado aqui? A senha, que é 123, 123. Então, ele já deu dados incorretos, voltou para cá. Vou tentar de novo, wagner@hotmail.com, 123, 123, o usuário entrou. Então, a lógica de programação está funcionando. O que está faltando fazer aqui? Aqui embaixo, que é aqui no corpo da página, ao invés de apresentar esse formulário, que é esse daqui, nós vamos apresentar esse. Então, eu vou ter que construir agora um segundo formulário. E eu vou ter que embutir tudo isso daqui dentro de um código PHP. Porque se a variável de usuário, de sessão usuário, se ela estiver vazia, ou seja, igual a nada, nulo, aspas, aspas, ele apresenta essa. Caso contrário, ele apresenta essa. Então, vamos colocar aqui um pequeno, vamos começar aqui, ó. Código PHP. PHP. Então, se eu cheguei aqui e existe... Então, como é que eu falo se existe? I7. Existe a variável de sessão. Existe a variável de sessão chamada usuário. Então, se existe a variável de sessão chamada usuário, vamos até fazer o seguinte, se não existe a variável de sessão, então, se não, not e set, a variável de sessão, ou, como é que é o ou? Pipe, ou or, ou a variável de sessão chamada usuário for igual a nulo, eu vou apresentar esse formulário. Aí eu tenho que entender a lógica. Por que que, se não existe a variável de sessão? Ora, veja só, eu vou carregar a página pela primeira vez. Digitei lá o nome do meu site, www.essemeusite.com.br. Entrei. Na hora que eu entro aqui pela primeira vez, a sessão foi startada, mas existe a variável de sessão? Ela não existe ainda, ela só vai ser criada, a variável de sessão usuário, ela só vai ser criada quando a página for recarregada. E aí ela vai ser criada com um conteúdo não nulo ou com o conteúdo nulo. Então, por isso, a lógica de programação. Agora nós vamos misturar tudo, lógica de programação com... deixa eu só acertar aqui, com JavaScript, com CSS. Então, se não existe a variável de sessão usuário, ou se ela existe, mas aponta para nada, eu tenho que apresentar o formulário. Como é que a gente apresenta um formulário? Ecoando. E aí eu vou ecoar utilizando o eco. E a gente coloca todo esse formulário que inicialmente foi construído em HTML, eu vou construir ecoando na tela. E aqui, ó, um macetezinho para vocês. E aqui está precisando, falta fechar, né? Então deixa eu dar um Enter aqui, depois eu vou ajeitando aqui o conteúdo. O macete aqui é o seguinte, ó. Quando eu estou ecoando alguma coisa, eu posso fazer assim, ó, eco apresentando esse texto com aspas, ou eco apresentando esse texto com apóstrofo. Um ou outro. Então, veja só, eu optei por, como eu já tinha construído o formulário e todos os parâmetros eu utilizei aspas, eu vou ecoar tudo isso, quer dizer, delimitar o começo e o fim com apóstrofo. Só que aí eu não posso usar aspas, apóstrofo aqui dentro. Porque se eu usar aqui, ó, apóstrofo, apóstrofo, eu vou encerrar o que eu comecei aqui. Ele está vindo até aqui, vai dar um problema danado. Então agora a gente precisa aprender a mesclar PHP
com HTML, ecoando códigos PHP. Então, vamos ter que ficar atento a isso. Tá? Então, olha, se a variável de seção não existe, ou ela existe, mas, no caso, se a variável de seção usuário não existe, ou se ela existe, mas aponta para nada, significa que eu não tenho ninguém conectado. O que acontece aqui? O formulário é apresentado. O formulário para login, ele é apresentado. Tá? Aqui é só ajustar, ó. Mais para cá, mais para lá. É porque eu reorganizei o meu código aqui no formatar. Alt Shift F. Só para ficar um pouco mais organizado. Muito bem. Aí, eu preciso terminar aquele código PHP, né? Senão ele fica me atrapalhando aqui, ó. O código PHP vem até aqui. Agora, como é que vai ser? Deixa eu dar um clique no salvar. Como é que vai ser o outro formulário? O outro formulário, ele não vai ter muita coisa. Ele só vai ter um botão. Então, vai ser um input do tipo submit, que vai apontar para ele mesmo. Então, fique atento que agora que vai ser a sacada. E se a variável de seção, se ela existe, então vou dar um copiar aqui em cima disso. Ó. E se a variável de seção existe, portanto, eu tenho que apagar aqui essa exclamação. Então, a variável de seção existe e ela não aponta, ela não armazena nulo, ela tem um conteúdo qualquer. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos que apresentar aqui dentro um form. Então, eu vou dar uma copiada aqui só para ganhar um pouquinho de tempo. Ó. Eu vou dar um form. O nome desse form, só que agora ele não vai ser entrar, o nome desse form vai ser sair. O action dele vai ser index.php, porque eu vou carregar a minha própria página. E, deixa eu só ver aqui, o que esse formulário vai ter. Até a gente pegar a prática de montar um HTML dentro do eco do PHP, demora um pouquinho. Ele vai ter um input do tipo submit. O name dele vai ser, aqui que é o X, ó, botão sair. Então, enquanto no formulário de cima era o botão entrar, aqui vai ser o botão sair. E o value dele vai ser sair. Terminei o formulário. Ele está aqui. Tá? E aí, além de apresentar o formulário, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ecoar, né, usuário logado, 2 pontos, e eu vou concatenar com a variável de seção que se chama usuário, que ela vai trazer, nesse caso, ela vai ter o meu nome. Vamos ver isso daqui, está quase pronto para funcionar. Então vamos ver, se eu não errei nenhuma parte do código, atualizei, olha lá, ó, usuário logado Wagner, ele já identificou. Só que nós temos que agora fazer a programação do botão sair. Né? Quando eu clicar aqui, quero desmontar toda essa estrutura e quero que volte a ser apresentado o formulário. Então, como fazer isso daqui? Lá no código, o que nós temos aqui? Ó? C. Antes, eu não estava testando se o que está chegando é o botão entrar. Agora eu vou testar se o que está chegando é o botão sair. Se o que está chegando aqui como parâmetro lá na URL é o botão sair, o que a gente faz? Eu vou dar simplesmente, eu vou dar uma mensagem, o usuário saiu, ou desconectou, e a variável de seção passa a armazenar nulo. Simples assim. Eu sei que não é simples para vocês, mas é isso que eu quero que vocês comecem a treinar agora. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, porque o NetBeans tem uma bagunçada no meu código PHP. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Isso. E aqui está aqui. Então, eu sei que para vocês, nesse momento, não parece que é simples, mas por quê? Porque ainda nós não treinamos isso. Nós vamos começar a treinar
integrar todas essas funcionalidades agora. Carreguei a página, deixa eu só ver. Olha lá, o usuário saiu. Deixa eu só ver se está tudo salvo aqui. E vamos treinar. Olha lá. Opa, aqui ele está apresentando os dois, hein? Então tem algum erro acontecendo, ó. Porque ele está apresentando o primeiro formulário e o segundo formulário. Então tem algum erro acontecendo aqui, ó. Aqui é um E. Então, se a variável de seção existe e, ao mesmo tempo, o conteúdo desta variável de seção, usuário, ela for diferente de nulo. Então, lá em cima é um O, aqui em cima é um E. Olha lá. O usuário saiu, está aqui. Então, eu vou entrar de novo. Wagner@hotmail.com, 123, 123. Entrar. O usuário entrou. Olha lá. Sumiu o formulário. E aqui embaixo eu tenho a minha página toda. Sair. O usuário saiu. Apresentou o formulário. Né? De novo. Hotmail. Vou errar a senha. 112233. Entrar. Dados incorretos. Permaneço aqui. O que está acontecendo aqui que a gente não quer ainda? Que os dados sejam apresentados na URL. Então, nós vamos mudar. Tudo que for get, nós vamos passar para post. Porque aí, ó, não importa qual seja a ação. O tempo todo, nós só vamos ver na URL o index. O index. Para o usuário, não vai aparecer aquele monte de coisa que a gente estava usando até agora. Né? Então, cliquei aqui, ó, dados incorretos. Dados incorretos. Ah, vou colocar os dados corretos aqui. 123, 123. Entrar. O usuário entrou. Tá lá. Sair. O usuário saiu, voltou. Isso aqui, depois eu teria que ajustar, colocar, para ficar bonito, né? Mais para o lado, colocar no cantinho aqui, com cores, o cabeçalho legal, e assim por diante. Para a gente finalizar toda essa exposição, estou falando para vocês, o que nós temos que trocar? Os gets pelo post. Então, eu dou o comando Ctrl H, que vai abrir aqui embaixo o painel substituir. Então, onde estiver escrito get, eu quero que escreva post. E aí tem que tomar cuidado, hein? Para que ele substitua só nos locais desejados. Então, a gente, antes de executar, a gente sobe, verifica se o get são esses aqui que realmente eu quero. Então, tem se a variável, se o parâmetro enviado pelo método get, botão entrar, e-mail recebe o campo e-mail pelo get, senha recebe o campo senha pelo get, se o parâmetro, o botão sair enviado pelo get existe, aqui embaixo tem um método get, aqui tem um método get, eu mando substituir tudo, prontinho, já substituiu, tá tudo certo. Vamos mandar executar de novo a nossa aplicação. A partir de agora, o que a gente vai notar aqui, ó? Não vai ser apresentado mais valor algum na frente, não vai ter mais ponto de interrogação. Ó, cliquei, não tem nada lá em cima. Então, vamos lá. Wagner@hotmail.com, 123, 123. Olha lá, ó. O usuário entrou, mas dá uma olhada na URL. Tem nada lá, ó. Não tem a senha. Ah, falta mudar, né? O type do tipo texto para o type do tipo password. Acho que só falta isso. Olha lá, usuário logado, não aparece nada lá em cima. Eu acho que só está faltando isso daqui, ó. Aqui, ao invés de input do tipo text, que é o campo senha, vai ser um input do tipo password. Aí, na hora que nós formos atualizar, o usuário entrou, o usuário saiu, e ao digitar a senha, está como password, e isso pode ser formatado via CSS. Tá? Então, está feita a demonstração, passo a passo, né? Hoje não deu nenhum erro de execução, assim, que nem de vez em quando acontece, quando a gente está fazendo ao vivo, e é só fazer uns ajustezinhos aqui depois, porque o NetBeans, ele, se eu mandar formatar aqui, ele vai mexer no meu código PHP. É uma restrição, um probleminha, né? Aqui vem. Vai estar dentro do buddy, isso daqui. Prontinho. Está feito, tudo funcionando, tudo rodando. É isso que nós queremos. Tá?
Então vamos lá. O trabalho de vocês agora, o que é? Reproduzir isso. Reproduzir o que eu fiz. Pegar o vídeo, a turma A já tem acesso direto pelo Teams. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar lá no YouTube. E quem já tinha tentado fazer e encaminhou lá na tarefa, veja se tem que fazer algum ajuste, siga essa lógica de raciocínio, tudo e faça. Quem não fez, faça. Faça. E essa fica sendo a tarefa dessa semana. Tá? Alguma dúvida? Tem que pôr a mão na massa agora, né? Para poder trabalhar, porque vai dar bastante dor de cabeça. Dor de cabeça no sentido, vai dar bastante trabalho fazer tudo isso daí. E é preciso entender. Vamos lá. Dúvidas? Alguma mão levantada? Na dica, tudo bem? Então eu estou encerrando a gravação da aula. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui no Teams e no YouTube também. E aí vocês já podem ir preparando as ferramentas aí, NetBeans, startar o Apache, para começar ou dar sequência no trabalho que vocês estavam fazendo na semana passada.